Luz no caminho e paz no coração. O Diálogo Espírita de hoje aborda no tema livre o ditado popular: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Perante a reencarnação, qual o sentido que nós podemos atribuir a esta frase? Pois no quadro Cristo e nós no terceiro milênio, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Chamados por quem? Para quê? E escolhidos sob qual critério? E em As Razões dos Fatos, uma carta psicografada que ajudou uma mãe a localizar o filho desaparecido. Está começando agora Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o nosso programa de hoje com o tema livre. Escolhemos uma frase, um ditado popular bastante conhecido e que nós vamos tentar aqui sobre o conhecimento espírita, tecer alguns comentários que podem ser interessantes para vocês, esperamos que assim o seja. Estou aqui na companhia da Rose Heidmann e do Gilberto Tomasi. Rose e Gilberto, a gente fala que a justiça de Deus tarda, mas não falha. O que vocês acham dessa frase? Bom, para começar, é o terror dos maus, né, e a alegria dos bons, a esperança dos oprimidos, porque quando a gente não acha na justiça humana, né, a salvaguarda para aquilo que seria o nosso direito, a nossa área de preservação pessoal, a confiança na justiça divina, de que ela mais cedo ou mais tarde se manifesta, tem que existir, é o que nos dá alento. Mas a confiança na justiça, sem o conhecimento de que o nosso espírito é imortal, de que as vidas sucessivas explicam as diferenças pessoais, sociais, físicas, econômicas, né? É um pouco complicado, não é não, Wilson? Com certeza. É complicado bastante, mas eu concordo sim que tarda, mas não falha. O problema é a gente ir sempre retardando em função disso, deixando de fazer aquilo que se torna necessário para que não fique muito tarde, para que nós venhamos realmente a nos corrigir, né? Porque a justiça divina ela vai existir, mas nós é que temos que corrigir o problema, né? Pois é, aí que tá. Eu acho que ela não é muito correta, essa frase, para nós espíritos principalmente. Eu acho que ela não falha, é certeza, né? Porque Deus é perfeito, e não tarda também. Ela vem na hora certa. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente vê, entre outras situações, nas nossas relações familiares, e tanto nós encarnados, como nós percebemos pela literatura espírita, mediúnica principalmente, né? Muitas histórias, muitos relatos de como são forjados os reencontros familiares, como existe um planejamento demorado, bem feito, envolvendo tantas pessoas, nós falamos aqui em outras oportunidades sobre a reencarnação, de como esse processo não é aleatório, como vem numa determinada época, reencarna a futura mãe, o futuro pai, depois eles vão se reencontrar para dar oportunidade para aqueles que ainda ficaram à retaguarda, se voltarem ao convívio sob o mesmo teto. Então existe um planejamento, e aí, por que eu estou falando mais com ênfase na família? Porque ali é o cadinho depurador de todas as nossas maiores dificuldades, né? É ali que nós nos reajustamos. E é ali que uns cobram dos outros. Então, na verdade, não é Deus que cobra, né? A lei divina, não sei se vocês concordam com isso. Ela é imutável, ela não precisa pessoalmente incidir sobre você, sobre ela, sobre eu. Ela vem pela própria dinâmica da vida, ela vai conduzindo as pessoas para se reajustarem. Eu concordo, mas quando eu digo que ela é tardia, é em função dos nossos hábitos, das nossas atitudes. Nós é que fazemos com que seja tardia, porque falha ela não é na justiça. E a dimensão de tempo é muito relativo, né? Função de tempo e espaço, dizem, né, é diferente em cada dimensão em que se vive.
Para nós, às vezes, pode ser muito demorado, 20, 30, 40 anos, outra existência. Mas para um espírito milenar, né, imortal, não eterno porque teve início, mas imortal, nunca vai acabar. O que é, né, um tempo de realização desse? O que para mim esse axioma significa especialmente é um alento, um alerta para que nós não busquemos a justiça com as próprias mãos. Façamos o que é de direito, exijamos, né, a respeito aos nossos direitos, protejamos o mais fraco, mas não precisamos partir para revanche, não precisamos ficar nos explicando, nos justificando, vamos agir de acordo com a nossa consciência, com retidão, fidelidade aos nossos princípios, confiantes que Deus vela por nós. E que a própria justiça, a se manifestar nessa dinâmica da vida, ela vai trazer à tona as falsidades e as verdades. E se nós estamos dando o nosso melhor, ainda que cometamos algum equívoco aqui e ali, a justiça divina nos protege. E, Gilberto, eu acho que isso aí, não sei se quer, em cima do que a Rose colocou, falar mais alguma coisa, mas eu também entendo que isso, por outro lado, é bom que a gente frise, que não tira o espaço e a necessidade da ação da justiça terrena. Reprimir os maus. Isso que eu ia comentar. E além disso também que não sejamos comodistas em função disso. O fato dela dizer que a gente não deve... Partir para a revanche. Nós, como cidadãos comuns, recebemos a ofensa, vai lá e... Sim. Né? Então aí não, porque tem pessoas qualificadas para fazer isso, né? Pra Agora vejamos a revanche, então, aspas, como lutar pelos nossos direitos, né? Pelo aquilo que a gente tem que merecer, nesse sentido, mas não realmente fazer justiça com as próprias mãos de forma alguma, né? É que é difícil até, né? A gente que milita na área vê que a pessoa desprovida de recursos e de conhecimento, ela tem muita dificuldade na obtenção da proteção da justiça humana ainda hoje. Isso não é novidade, né? Hoje existem mecanismos que, teoricamente, dariam uma igualdade perante a lei, mas não são eficazes. A pessoa que não tem recursos, ela tem dificuldade em promover a proteção dos seus direitos. Mas a justiça divina há de protegê-la e multiplicar. E a nós, né, cidadãos comuns, compete o quê? Zelarmos pela proteção aos mais fracos, fazermos a nossa parte, não nos acovardarmos ante as agressões, ante o menos provido, com a dificuldade do nosso companheiro de caminho, tentando socorrer onde dá, fazer a nossa parte. Reprimir o mal, sem buscar revanche, tentar confiar sempre na proteção divina, lutando para que os direitos sejam respeitados daqueles que são partes hipossuficientes, né, com menos força. Agora, a base, né, Gilberto, dessa justiça divina, a gente tem que entender o universo funcionando de uma maneira perfeita, porque Deus é perfeito, né? Então, através das leis naturais. Então a gente sabe que, eu acho que as outras pessoas de outras religiões, elas talvez tenham uma dificuldade maior, mas elas, de uma maneira ou de outra, intuitivamente, elas captam essa ideia, essa essência, de que a justiça, por isso, daí a razão dessa frase, né? Tarda, mas não falha. Quer dizer, eles acreditam, não entendem bem quando que ocorre, por isso que talvez o tardio. Para nós não é tardio, mas o que nos faz compreender, ter a certeza do império da justiça divina, é justamente a perfeição, porque se houvesse injustiça, Deus não seria perfeito, e a chave é o mecanismo da reencarnação. Muita gente a gente observa, né? Muita gente, aí que tá, muita gente acha, até acredita, mas é que a justiça divina só vai acontecer depois da morte. Aí diz, bom, então céu para cá e inferno para lá. O que não é a realidade, né? Ficaria muito fácil dessa forma. O céu e o inferno estão dentro de nós, né? Exatamente. Como é que a justiça divina se manifesta? Né? Em primeiro lugar, a pessoa que está com a sua consciência tranquila, ela tem paz de espírito para viver. A pessoa que age contra os direitos alheios, mais cedo ou mais tarde é atingida pelo remorso quando desperta. E de qualquer jeito, nós que somos espíritas temos uma facilidade a mais, né? Que para nós que ainda temos limitações é uma responsabilidade a mais. Nós conversamos nas nossas reuniões mediúnicas com os espíritos desencarnados nos trabalhos de atendimento e vemos a realidade desse axioma. Aquele que agiu mal, mesmo sendo poderoso na Terra,
tem um grande trabalho para se reprogramar, para aprender aquilo que não sabe, ter oportunidade de fazer bem aquilo em que errou numa encarnação futura, normalmente desprovido dos recursos que ele pôs fora, que ele usou mal. Enquanto que às vezes o mendigo da rua, mas que não roubava, não agredia, não tinha oportunidade de uma vida melhor, desencarna numa condição de tranquilidade espiritual que lhe permite planejar encarnações futuras, reencontro com criaturas amadas num ambiente de muito mais tranquilidade, porque já ressarciu aquilo que devia perante as leis naturais. Exato. Dizem os nossos amigos que nós ficamos com registros ruins energéticos em nosso corpo espiritual quando agimos mal e que eles mesmos provocam o retorno em nós de doenças que nos ajudam ao equilíbrio, que é a justiça de Deus agindo. E além do que também, em algumas situações que nós sentimos assim que estamos sendo prejudicados por um motivo ou outro, nós esquecemos que na lei do universo o destino vai sempre nos dar aquilo que nós lhe dermos, né? Então, nada é por acaso, a doutrina espírita já é bem clara, né? Por um motivo ou outro, nós estamos envolvidos em algumas situações de justiça ou de injustiça. Façamos então uma autoanálise também, que é complicado, como você falou, para uma pessoa mais simples, mais humilde, fazer uma autorreflexão para ver onde que posso estar errado. Mas depende mais de maturidade espiritual então, do que até de situação social. Para nós, né? talvez, que tem tenhamos... rico que não consegue. Não consegue. Mesmo para nós que temos esse conhecimento, espírita é muito complicado. Mas existe um motivo, como o Wilson bem colocou lá no início, principalmente ali no seio familiar, que estão as maiores complicações, justiças e injustiças a serem resolvidas. Agora, eu achei... pesquisando uma frase que para nós é até comum, é familiar, né? A gente sabe... O que você descobriu? Não, é uma coisa simples, né? O entendimento da figura de Deus, como é que é essa justiça divina aqui? É um texto judaico, né? Simples, bem corriqueiro, né? Não há verdadeira justiça sem misericórdia. E isso é tudo menos corriqueiro. Pois é. Não, lindo. Pois é. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho, se vocês concordam com esse texto judaico aí, se essa visão, a visão espírita também é por esse caminho. Mas é o que a gente vê todo dia. Até no atendimento desses desencarnados, onde a gente vê o início da justiça divina com mais clareza, né? O que você nota? Às vezes a pessoa se desequilibrou, usou maus recursos, cometeu um monte de engano, se iludiu achando que a vida era só aqui. Mas teve pena de uma pessoa, ajudou uma pessoa que cruzou seu caminho, teve um gesto de amor. A pessoa tendo possibilidades, né? Tendo alguma coisa de favorável, ajudou alguém alguma vez, socorreu uma pessoa desprovida, tudo isso conta a seu favor. E a misericórdia divina tem espaço para agir. E muitas vezes é o recurso, a oração, mesmo que não haja gratidão, daquele bem que se fez, que permite o socorro espiritual na situação de absoluto abandono e desespero. O merecimento de um gesto de amor provoca toda a ação da misericórdia divina no socorro ao sofredor. Pois isso nos lembra, né, Gilberto, uma interpretação assim mais lúcida que a doutrina espírita nos oferece, que é justamente de que a justiça divina, ela não é olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né? Como a Rose disse, a prática do bem, ela ajuda a bater os débitos que às vezes a gente acumulou durante muitos anos, porque senão seria, a gente já falou aqui de algum exemplo. O amor que move o mundo, né? Às vezes as grandes genocidas que tirou a vida de milhares de pessoas, como é que faz? Mesmo com o mecanismo da reencarnação, teria que reencarnar milhares de vezes e ser assassinado em todas elas? Não tem como. Assim, como é que essa pessoa vai se redimir perante Deus? Né? Ela tem que ter não é bem um atalho, não é falta de justiça, e que Deus permita, seja complacente de dizer, olha, você se transforme. Não precisa mais ficar sofrendo a partir do momento que ela diga, não, eu errei, eu estou arrependido e eu quero reparar. E repara, né? E faz o trabalho. Até porque, Wilson, Rose, pesados amigos, Deus não produziu o mal, isso é um fruto da ignorância dos homens, né? Então, a partir do momento que nós conseguirmos, então, ser misericordiosos como Deus é conosco para com os nossos semelhantes, com certeza nós teremos feito um bem muito grande em prol dessa nossa evolução, né, em termos de justiça. Deus admite o mal por respeito à liberdade da sua criatura, né? Isso é lindo. Ele é tão poderoso que podia nos obrigar a ser perfeitos, não obriga. Até porque também Deus sabe que talvez o erro possa ser um bem maior, né?
lá na frente. Porque é aprendizado, né? Aprendizado. As lições mais marcantes que a gente tem é aquelas... Tudo bem que a gente deve se servir das experiências alheias, né? Os mais maduros ensinam os menos maduros. Mas você aprende batendo na cabeça. Exatamente. É a dor. A teoria, a gente aprende muito legal, né? Na teoria, o Evangelho, seja o Novo Testamento, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, é todo bonitinho, depois na prática, mas como é difícil, né? Como a gente sofre as quedas, aquela dificuldade de realmente colocar em prática aquilo que está lá, por Jesus 2000 anos, Buda não sei quanto, e daí? Importante, eu acho, né? Penso, de acordo com o que a gente vê, observa, sabe? É que não pode haver justiça sem amor. Aquele que ama, ele corrige, ele limita, ele tem que ensinar. Então esse amor divino se manifesta pela justiça. Mas a justiça não é condenação, não é dizer que a pessoa está perdida porque errou. Não, ela é corretiva e educativa. Ela tem que recuperar a pessoa. E ninguém, absolutamente ninguém está perdido para Deus, porque fomos criados para o bem. Meus irmãos, nosso tempo do Tema Livre está esgotado. Segue nosso programa com os quadros que vêm a seguir. Até lá. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Olá, amigos. O tema de hoje que nos pediram, né, para conversar a respeito é aquele trecho do Evangelho de Jesus que fala sobre a parábola do festim das bodas. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que Jesus contou, não é, quando estava reunido em comunidade com o seu grupo? O reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas, o casamento do seu filho, mandou os seus empregados chamarem todas as pessoas que tinham sido convidadas. As pessoas convidadas, porém, se recusaram a ir à festa de casamento. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois, os meus cevados, tudo está pronto. Vinde à festa, vinde às bodas. Eles não se incomodaram com isso e foi cada um para um lado. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram dos empregados, dos servos desse rei e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. O rei ficou furioso e mandou contra essas pessoas os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E então disse aos seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide às encruzilhadas e chamai todos quanto encontrardes. E esses servos saíram pelas ruas e trouxeram todas as pessoas que estavam passando para a festa nupcial. Entrou o rei, olhou as pessoas que estavam à mesa e viu um homem que não estava com o traje apropriado, não vestia a túnica nupcial. Ele disse então: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou quieto, reservado. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados, mas poucos são escolhidos.
A história, à primeira vista, né, parece absurda. Imagina que alguém vai resistir a um convite para uma festa de casamento e mandar matar os servidores, os empregados que vieram trazer o convite. Ou alguém não está com o traje apropriado, com a túnica nupcial e é jogado fora. Entretanto, como em tudo, Jesus queria nos trazer o ensinamento. O que é o festim das bodas? É a conquista do paraíso, da tranquilidade interior, da paz espiritual, das esferas elevadas da vida. O que é o convite, ser chamado para a festa nupcial? É o convite de Jesus, dos reveladores de todas as épocas, que nos trouxeram os conhecimentos acerca dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo, para com nós mesmos, para com uma vida digna que devemos ter. Entretanto, ser chamado depende da ação de Jesus que nos busca através das suas lições. Ser escolhido é outra coisa. Ser escolhido é um gesto de ação pessoal, de decisão pessoal, de viver de acordo, coerentemente com esses conhecimentos que já aceitamos. É não facilitarmos, vivermos sempre de acordo com os princípios de vida que teoricamente, intelectualmente nós já aceitamos. Aquilo que achamos bonito nos outros, agirmos da mesma forma. Ser escolhido é forma de viver. É preparar-se para ter a pureza das crianças, a simplicidade, vivermos em plenitude e alegria a vida que Deus nos deu, mas com dignidade, com fidelidade até ao sacrifício, se for necessário, para sermos fiéis aos princípios que acolhemos. Ser escolhido significa, mesmo agora, nesse mundo de lutas, de dificuldades, sermos honestos, dignos, trabalharmos mesmo que não estejam nos vigiando e nos olhando, mas acima de tudo, sermos amorosos, compreensivos, não condenarmos as pessoas, não repetirmos o que de mal nós saibamos, repetirmos somente o que pode ser bom, útil e construtivo. Ser chamado, nós fomos, há milênios, por Jesus e por tantos outros. Ser escolhidos é a nossa decisão hoje, de vida. Sermos dignos hoje das mensagens que já divulgamos, que já aceitamos. Sermos semelhantes àqueles a quem admiramos e a quem acatamos como modelos. Significa, acima de tudo, aprendermos a renunciar a nós mesmos, com alegria, e amarmos o nosso semelhante. Passarmos pela vida com simplicidade e pureza, mas em plenitude. Ser escolhido significa não só ser capaz de chegar às esferas espirituais elevadas, mas viver com intensidade, amorosidade, totalidade as lições de Jesus no nosso dia a dia hoje, em casa, na vizinhança, no prédio, aonde formos. Muita paz. Fiquem conosco. O cearense Galdino Bezerra Alves Neto, de 47 anos, estava desaparecido há 5 anos, desde que comunicou à sua mãe que faria uma viagem para o interior do estado e não mais deu notícias. Na verdade, ele ia para Canindé, a 115 quilômetros de distância. 2 anos depois do desaparecimento, a mãe dele procurou um centro espírita. Logo na segunda visita, foi avisado pelo médium Newton Souza que psicografou uma carta do sogro dela, ou seja, do espírito do avô dessa pessoa desaparecida, que deu indícios de onde o corpo da pessoa podia ser localizado, porque realmente confirmou-se depois que ele havia falecido. Em 2013, a polícia havia encontrado uma ossada num certo local e que não pôde ser identificada, e os restos mortais foram enterrados no cemitério municipal de Maranguape. Em 2014, no começo do ano, a mãe de Galdino procurou a polícia, suspeitava ela de que talvez essa ossada realmente pertencesse ao filho, mas não falou nada sobre a carta psicografada. O exame de DNA, após a exumação, confirmou as suspeitas delas, a suspeita da mãe. Esse caso só veio a público agora, no mês de julho deste ano, quando a mãe desta pessoa voltou a procurar a polícia e falou sobre a carta psicografada.
Ainda não se sabe, a polícia não sabe a causa da morte. A única coisa que sabe é que não há envolvimento nem da mãe, nem desse médium com essa ocorrência. Nós vimos aqui recentemente, falamos sobre as cartas psicografadas que serviram de provas nos tribunais, programa 170. E depois, no programa 173, nós falamos de passagem, sobre a série Detetives Psíquicos, em que a polícia americana utiliza-se de médiums que usam as suas capacidades especiais para desvendar crimes, localizar as pessoas desaparecidas, normalmente as vítimas de assassinato, e os seus autores. Então não é nenhuma novidade. O diferencial é que nós estamos aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, esse caso, de certa forma, fica mais próximo de nós, mais familiar, foi divulgado pela imprensa e nos traz à tona a importância, né? Como fato, talvez não, nós falamos naqueles programas, que o uso das cartas psicografadas em tribunais talvez não seja uma medida que se possa tornar corriqueira. Entretanto, como prova da mediunidade, como prova da sobrevivência da alma e para as famílias envolvidas, tem um grau de importância muito grande. Então, fica para nós aqui essa ilustração deste caso ocorrido aqui dentro do Brasil, que uma carta psicografada por um médium que talvez até não seja muito conhecido, mas que foi bastante precisa e que a polícia levou a sério a informação, principalmente porque não foi revelado por parte da pessoa interessada que havia esse fator a mais, esse ingrediente, né? Seguiu-se apenas uma linha de investigação normal pela polícia e depois a mãe acabou revelando de que tinha esse componente a mais. Então, nesse caso aí, as duas situações praticamente reunidas no mesmo caso, tanto o uso de médiums aqui involuntariamente, lá é mais profissionalizado, nos Estados Unidos, às vezes esses médiums são pagos, o que não, em princípio a gente não recomenda, mas é uma maneira diferente de trabalhar as coisas, mas que ajuda bastante a polícia a desvendar esses crimes. As razões dos fatos fica por aqui, até a nossa próxima semana, e nós queremos fazer desde já um convite para a entrevista com o Dr. Edson Gomes Tristão, da Associação Médico Espírita do Paraná, daqui a 2 semanas. Então, daqui a 2 semanas, nós estaremos aqui recebendo mais uma vez o presidente da AME Paraná, que vai nos trazer informações muito interessantes a respeito de assuntos ligados, obviamente, à área médica, sob a ótica espírita. Boa semana a todos, muita paz. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.